Essa era a Diana Daisy, morava em Natal, Rio Grande do Norte. Tinha 29 anos, era técnica em enfermagem. Estava na casa da mãe quando a chamaram no portão. Quando ela foi ver, recebeu vários disparos de arma de fogo. Esta era Ereni Santos. Morava em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, 42 anos, funcionária pública. Recebeu 5 disparos de arma de fogo logo após a audiência de divisão de bens. Era separada desde abril de 2018 por conta da agressividade do ex-marido por mais de 20 anos. Deixa uma filha de 12 e um filho de 4 anos. Estes são dois exemplos apenas de mulheres que foram vítimas do que a gente chama de feminicídio. É um fenômeno que está crescendo cada vez mais, principalmente aqui no Brasil. O Brasil hoje é o quinto país em mortes violentas contra as mulheres no mundo. E o que são esses feminicídios? Né? Primeiro a gente tem que entender o que é isso, como surgiu, e por que esse fenômeno está sendo tão falado ultimamente. O feminicídio nada mais é do que o assassinato em função do menosprezo ou mesmo a discriminação à condição feminina. Tá? Esse termo feminicídio ele começou na década de 70, com a socióloga sul-africana Diana Russell. Ela trouxe esse termo para definir esse tipo de morte violenta, onde ela percebeu que não são casos isolados, né? Faz parte de uma cultura, ainda mais imagina na África do Sul da década de 70, onde a segregação racial era muito grande e a segregação também contra as mulheres ainda pior. Então não eram casos isolados, faziam parte de uma cultura onde a sociedade ela naturaliza a violência de gênero. Era algo comum, de certa forma até aceitável, em algumas sociedades ainda é um fenômeno aceitável esse tipo de violência contra a mulher. Bom, exemplos de morte, né, que acontecem no feminicídio. Tradições, então, por exemplo, apedrejamento de mulheres adúlteras, isso existe há milhares de anos, infelizmente ainda é uma tradição, digamos assim, de alguns países. A mutilação, né, das mulheres em defesa da honra, né, aquela morte para defender a honra, principalmente a masculina. Muitos e muitos casos de assassinatos por maridos ou companheiros, como vocês acabaram de ver nesses dois exemplos. Estupros em guerra, que é algo infelizmente comum. Tráfico e exploração sexual, que também é uma coisa que ainda movimenta financeiramente, inclusive, o mundo. Além do preconceito racial. Então a gente vai ver aqui algumas estatísticas que mostram que a mulher, principalmente a negra, ela é a maior vítima. A negra e pobre é a maior vítima do feminicídio. Bom, então, como eu falei, o Brasil é o quinto lugar, segundo a ONU. A gente está atrás apenas de, olha só os países, El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Né? Aqui no Brasil, mata-se mulher 48 vezes mais do que o Reino Unido e 24 vezes mais do que na Dinamarca. Tá? Só para ter uma ideia, em 2016, foi um dos últimos dados que eu peguei para esse vídeo, uma mulher era morta a cada 2 horas aqui no Brasil. Bom, aqui no Brasil as leis, até o século XIX, era permitido, inclusive, previa normalmente a execução de mulheres, principalmente as adúlteras. Pegou no flagra, poderia matar a mulher sem problema nenhum. Aí até metade do século XX, o que acontecia? As penas eram bem brandas quando esse tipo de coisa acontecia, por crimes passionais que eles diziam, né? Aquela questão da defesa da honra, o homem não pode ser traído pela mulher, e ele matava e falava que foi uma coisa passional, foi uma coisa de momento, e era absolvido, não tinha problema nenhum, né? Em 2015, surgiu finalmente a Lei 13.104, que especificava, né, o assassinato em função do gênero. Quer dizer, não é aquela morte, tentou roubar o relógio de uma mulher e matou. Não é isso, mas tipificando justamente por ela ser mulher, e aí foi criada essa lei 13.104. Agora, 2015 é uma coisa bem recente, né? A pena de homicídio normal, geralmente no Brasil, vai de 6 a 20 anos, fora os agravantes, né?
Já o feminicídio, por conta dessa questão do gênero e tudo, é um mínimo de 12 anos. Então, com qualquer caso de feminicídio, por mais que não tenha agravantes, é um mínimo 12 anos de prisão. Tá? Como é que eles fazem para tipificar? Como assim? Esse foi um feminicídio. Como é que eles determinam isso? Vai ao contexto da morte, são as circunstâncias em que essa morte ocorreu e a forma da violência empregada. Vocês viram aí 2 casos em que houve o assassinato por arma de fogo, mas a gente já viu muitos casos por aí de morte com facas, enforcamento, queimando mulheres, enfim, a forma brutal em que isso acontece. A maioria, 88,8% dos casos, são por maridos, ex-maridos, namorados, ex-namorados das vítimas. Tá? É muito raro acontecer um caso de feminicídio, um ódio específico contra uma mulher, assassiná-la sem ser um cônjuge de alguma forma, seja marido, ex-marido, namorado ou ex-namorado. Tá? Os agressores, eles se sentem meio que legitimados, digamos assim, né? E acreditam que eles têm uma justificativa para matar. Eles, inclusive, culpam a vítima. Isso quando eles sobrevivem, né? Nesses 2 casos que a gente viu, foram 2 casos em que os assassinos, inclusive, estão soltos, não se sabe ainda, não se pegou ainda o agressor, o assassino, não foi preso ainda. Acredita-se que são os ex-companheiros, tem todas as evidências disso. Mas em muitos casos, inclusive, os homens se matam. E aí, quando eles se matam logo depois do assassinato, eles deixam não só. Muitas vezes deixam filhos. Eles têm filhos com as ex-companheiras, ou as ex-companheiras tiveram filhos de outros relacionamentos, e ficam aí crianças sem uma mãe, sem um pai ou um padrasto. Então, eles culpam a vítima. Né? Quando eles sobrevivem, eles falam: a culpa era dela porque ela fez tal coisa. Que tipo de coisa? Geralmente o homem tem um sentimento de posse sobre a mulher. Então ele acha que a mulher é propriedade dele. E a partir do momento que essa propriedade deixa de ser dele, ele se acha no direito de proibir que ela continue, digamos assim, né? Controle sobre o corpo. Então a gente vê muito assim: não pode usar determinada roupa, não pode ir a determinado lugar. Então ele tem posse daquele corpo. Controle da autonomia da mulher, financeira, de trabalho, tudo isso. Então ele exige essas limitações da mulher, e quando ela começa a ter uma certa liberdade, o homem se sente mal com isso, né? E aí a gente consegue entrar aí nesse mapa da violência, onde a gente percebe que a maioria são, como eu disse antes, são negras e jovens, têm entre 18 e 30 anos. As mulheres negras tiveram um aumento de 54% nos últimos 10 anos nos casos de feminicídio, enquanto com as mulheres brancas houve uma diminuição de 10% nos casos de feminicídio. Junto com essa lei, na verdade, anterior à lei do feminicídio, nós temos a Lei Maria da Penha. Então, o que acontece? É muito interessante também que haja essa junção das leis, porque uma complementa a outra, de uma certa forma. Tanto para culpabilizar os homens que cometeram esse assassinato, quanto para aumentar a pena, e também, de uma certa forma, para a gente tentar amenizar esse tipo de fenômeno, para tentar diminuir o número de casos. A Lei Maria da Penha veio para isso, né? A cada hora, 503 mulheres são agredidas. Também dados de 2016. Pode ser que seja muito maior, tanto por já termos passado um tempo, quanto pelo fato de que nem sempre as mulheres, aliás, uma minoria de mulheres acaba indo fazer um boletim de ocorrência ou divulgando isso, relatando isso, tanto por medo, quanto também pela falha de todo o sistema, né? Então isso faz com que os dados eles sejam menores do que realmente ocorre por aí, né? Antes da Lei Maria da Penha, era aquela história, né? Em briga de marido e mulher, em briga familiar, não se mete a colher, né? Isso que dizia o jargão popular. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a Lei Maria da Penha veio exatamente para retirar essa ideia de que a gente não deve
se meter, digamos assim, numa briga familiar. A violência doméstica era muito colocada como um âmbito privado. Eu não vou me meter porque é uma coisa entre eles e eu não posso simplesmente entrar no meio, né? Isso vem mudando muito, com muita dificuldade e tudo, mas já há um entendimento disso, né? As pessoas já conseguem visualizar uma violência doméstica e tentar de alguma forma ajudar, né? Todos os casos de violência doméstica hoje, por conta da Lei Maria da Penha, seja doméstica e intrafamiliar, elas são consideradas crime, tá? Qualquer que seja o tipo de agressão, seja verbal, seja física, seja um pai sobre uma filha, tudo isso, né? Bom, voltando a falar sobre as vítimas de feminicídio, 70,7% das mulheres que são vítimas, elas têm apenas o ensino fundamental. Isso mostra o quanto uma cultura ainda enraizada desse sentimento de posse, dessa questão do homem achar que aquela mulher foi feita para ficar em casa, cuidar dos filhos, não pode ter a sua independência financeira, não pode estudar, não pode ter um convívio social, tem que ficar em casa cuidando da casa e dos filhos. E apenas 7,3% dos casos de feminicídio são de mulheres com ensino superior. Talvez isso esteja um pouco ligado com a questão educacional, quem sabe, seja essa, inclusive, essa é uma das alternativas para que se diminua o número de vítimas de feminicídio, uma questão da educação, principalmente dos homens, uma educação que os pais passam para os rapazes desde criança, mostrando o quanto isso é errado, o quanto nós somos seres humanos iguais, independente de gênero, independente de cor, independente de classe social. Voltando aqui um pouco na questão das vítimas de feminicídio, 61% são negras, 38,5% são brancas, e aí vem um pouquinho aí, 0,3% indígenas, 0,2% de amarelas, digamos assim, né, de pessoas com descendência japonesa ou asiática. E é triste perceber também que dessas vítimas de feminicídio, que são assassinadas realmente, apenas 4% já tinham feito o boletim de ocorrência. Por aquela coisa que acabamos de falar, né? Muitas vezes não há uma delegacia especializada, somente uma porcentagem muito pequena dos municípios tem delegacia especializada na mulher, e aí as delegacias normais, assim, os departamentos de polícia normais não têm, de repente, um bom atendimento para que a mulher possa fazer um boletim de ocorrência contra homens agressores, geralmente maridos, ex-maridos e companheiros e ex-companheiros, né? E muitas vezes a gente percebe que essas medidas protetivas, elas não resolvem muita coisa, né? Acaba não fazendo, não dando o efeito que realmente deveria dar, que é a distância que o homem deve ter da mulher, não se aproximar, e isso infelizmente continua acontecendo. Bom, para encerrar o vídeo, como diminuir o feminicídio? Porque é algo que está aí, que está acontecendo, isso precisa parar, é difícil, né? Infelizmente algum outro caso isolado vai continuar acontecendo, mas é algo que pode diminuir bastante. Primeiro de tudo, a capacitação profissional, seja em hospitais, quando as mulheres sofrem algum tipo de violência, de ter um entendimento psicológico, de ter um apoio profissional médico, e também nas delegacias, como a gente falou agora, as delegacias têm que ter um preparo melhor para atender essas mulheres, não só nas delegacias da mulher especializadas, mas também nas delegacias normais. Humanizar o atendimento mesmo, né? Conseguir ter essa empatia com o que está acontecendo, né? Um amparo às sobreviventes e às famílias, como eu disse, em muitos casos os homens matam as mulheres e deixam filhos, deixam os pais, né, dessas mulheres, então tem que haver um apoio às famílias que sobreviveram, das pessoas que sobreviveram dentro desse âmbito familiar, uma capacitação de programa de geração de renda às mulheres que têm que mudar de cidade de repente, que tem uma medida protetiva, que possa ser independente,
que não fique dependendo dos homens, e muitas vezes as mulheres não denunciam os homens por conta disso. E o mais importante de tudo que eu vejo é a questão da educação, da conscientização da população, principalmente dos homens, né? Isso vem desde a escola, poderia vir desde a escola, com as crianças, para educar para a equidade, para entender o seu papel como homem na sociedade, entender o papel da mulher na sociedade, entender o quanto eles são iguais na questão do que eles podem e o que devem fazer. E a questão da justiça. A justiça tem que estar sempre presente, a polícia condenando esses homens, investigando o paradeiro desses homens que matam as mulheres e conseguir efetivamente prendê-los, enfim, que se faça justiça com essas mulheres, né? E também a conscientização da mídia. A mídia ainda romantiza muito a agressão, ela muitas vezes culpa a vítima, sabe? Quando sai anúncio assim, mulher que estava em um bar foi morta pelo marido. Quer dizer, a própria imprensa culpa a vítima pelo assassinato. E esse viés também é apenas policial. Muitas vezes você vê programas de TV de 2, 3 horas que passa 10, 12 casos de feminicídio, mas fica só naquele foco. Ah, a polícia prendeu, a polícia foi atrás. Fica aquele sensacionalismo, mostrando a choradeira dos familiares. Quer dizer, isso não resolve, não há conscientização. Às vezes até os apresentadores ficam naquela, tem que matar quem faz isso. Isso não vai levar a nada, não vai levar à diminuição do número de casos, não vai levar ao amparo às mulheres que são vítimas do feminicídio, vai diminuir o número de casos de mulheres que são vítimas, seja um assassinato, um feminicídio, como uma violência doméstica ou algo assim. Eu acho importante, eu como homem, estar fazendo esse tipo de vídeo. Acho que para vocês que são mulheres que assistiram esse vídeo até o fim, compartilhem com as pessoas que vocês conhecem, tanto mulheres quanto homens. Peça para os homens assistirem, conscientizarem-se cada vez mais que mulher não é posse do homem. A mulher tem a sua independência, a mulher tem a sua carreira, a mulher tem a sua vida e deve haver respeito de todas as formas. Eu não sou dono de ninguém, ninguém é meu dono, independente de ser homem ou mulher. Tem que haver justiça para quando esse tipo de coisa aconteça e fazer também com que os homens entendam que caso eles pensem, eles queiram cometer algo assim, eles sabem que agora a coisa mudou. Não é mais simplesmente fazer e alegar uma questão ali de momento, uma questão romanceada, né? Ah, eu a amava muito e ela me abandonou, então eu a matei. Então isso não pode mais acontecer, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele foi o primeiro do nosso canal. Quem puder se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, além de se inscrever, ative o sininho, porque aí vocês vão ter acesso a todo o conteúdo. Toda terça e sexta teremos vídeos, não só sobre um tema específico, mas também sobre notícias. O Guilherme vai estar aqui também, né, para conversar com vocês sobre vários assuntos. E espero que tenham gostado. Esse é o primeiro de muitos vídeos. E sugiram temas também, a gente faz questão que vocês possam sugerir temas e a gente faz um vídeo especialmente para vocês. Muito obrigado.